Fala, projetistas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a correria tá tão grande que eu resolvi fazer o vídeo aqui no YouTube, no carro mesmo, tá? Mas vai ser uma conversa, porque eu vou falar nesse vídeo como é que foi a minha conversa com o meu primeiro cliente de projetos elétricos, como que eu consegui esse cliente e como que foi essa conversa. Então vamos lá. É o seguinte, pessoal, quando eu decidi trabalhar com projetos elétricos, é importante você saber que antes eu estava numa empresa de engenharia especializada em projetos elétricos e lá eu estava projetista já era um projetista, já era engenheiro inclusive, e já nessa empresa com projetos elétricos que eu fazia, eu ganhava por volta de R$5.000 de comissão, né? Então eu tinha um salário ali de recém-formado, R$5.000 por mês, tá? Com projetos elétricos. Uma coisa importante é que nessa empresa eu não fazia vendas, eu só recebia o projeto para poder fazer. Então era só a única coisa que eu fazia era isso, recebia o projeto para poder fazer, eu não vendia nada. Então eu não tinha muita noção de valor, era mais ou menos a minha noção de valor, não tinha muita noção de valor e eu não tinha muita noção de elaboração de proposta, de conversa com o cliente, nem nada disso. O que eu tinha era muita vontade de aprender projeto elétrico. De aprender não, de viver de projeto elétrico. Porque saber projeto elétrico eu já sabia, tá? Já sabia fazer e tudo mais. Mas o que eu tinha muita vontade era de ter a minha empresa de projetos elétricos. Então chegou um determinado momento que eu estava trabalhando nessa empresa que eu não aguentava mais. Não porque era ruim trabalhar lá, mas simplesmente porque eu não aguentava mais ver um negócio que eu poderia faturar alto. Porque eu via lá que alguns projetos outros eram caros, eram projetos de 50 mil, de 60 mil. Então eu via que tinha uma grande possibilidade de alto faturamento e eu faturando R$5.000 por mês. Eu falei, não, eu posso mais. Eu não sabia lidar com o cliente ainda, mas eu via que eu podia mais. Só que eu não tinha a mínima ideia de como ter cliente. Tudo que eu fiz foi na intuição. E através dessa intuição eu criei um método, né, que é o método da corrente de sucesso, que tem na comunidade projetista de elite, que vem ajudando milhares de projetistas a faturarem mais de R$10.000 por mês com projetos elétricos. E, inclusive na comunidade, hoje nós já chegamos nos mais de 6 milhões de projetos elétricos faturados. Isso do pessoal que posta lá dentro da nossa comunidade. Então realmente o método funciona. Só que na época, quando eu fui lá, entreguei o cartão para o meu chefe, eu falei assim, olha, vou trabalhar com projetos elétricos, vou literalmente ser seu concorrente. Mas não foi desse jeito que eu falei, né? Mas eu pensei isso, é claro. Quando eu entreguei meu cartão, eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Então eu resolvi abrir a empresa com a Amanda, tá? A Amanda que está inclusive filmando aqui. Resolvi abrir a empresa com ela de projetos elétricos e a gente começou. Eu não tinha ideia do que fazer, mas a primeira coisa que eu fiz, e que hoje eu ensino vocês, que deu muito certo para mim, foi mandar mensagem para os contatos, tanto meus quanto da Amanda. Que contatos são esses, Moacir? Todos os meus contatos. Então eu mandei mensagem para todos os meus contatos, mandei mensagem para todo mundo que eu podia mandar. O que eu mandava nessa mensagem? E hoje que eu ensino para vocês a fazerem também. Ó, tudo bem, fulano? De forma pessoal, meu nome é Moacir, eu sou engenheiro eletricista, estou começando agora nessa era de projetos elétricos e eu elaboro esse projeto elétrico. Citava todos os projetos elétricos possíveis. Dentre dessas pessoas que a gente entrou em contato, uma dessas pessoas era a amiga da Amanda, que ela eu acho que deve estar trabalhando na área ainda, arquiteta. E aí ela tinha um cliente lá da Bahia. E aí vem mais uma coisa, sempre falo para vocês, você pode elaborar projeto elétrico no Brasil inteiro. Esse cliente que ela tinha era lá da Bahia e era um cliente que precisava fazer um projeto de um predinho. Se eu não me engano era um prédio aí de 4 pavimentos. E aí esse cliente veio falar comigo. Ela falou, ó, Moacir, te indiquei, falou com a Amanda na verdade, ó Amanda, te indiquei um cliente aí, esse cliente eu fiz a arquitetura dele, ele precisa fazer o projeto elétrico e aprovar esse projeto elétrico aí na Bahia. Aí esse cliente veio falar comigo, né, diretamente comigo. Como que foi minha conversa? Eu tinha medo de tudo, tinha medo de precificar, tinha medo de falar com o cliente. A hora que o cliente veio falar comigo, eu lembro que eu gaguejei umas 2, 3 vezes, com medo mesmo. Eu não sei nem se ele percebeu, mas eu fechei essa venda. Esse projeto era para ter sido fechado aí por uns 15 mil, 20 mil reais, fácil, incluindo a aprovação e o projeto elétrico interno. Mas eu fechei esse projeto na época por 6 mil reais.
Nossa, Moacir, você fechou muito barato. Pessoal, não sabia nem precificar direito, nem pesquisa de mercado eu tinha feito. Então, R$6.000 na época, eu falei, nossa, um projeto, eu já recuperei o valor que eu ganho fazendo vários projetos naquela empresa, porque eu ganhava em média 5 mil. Então, para mim, foi uma baita de uma vantagem, né? Pô, R$5.000 um projeto? Resultado, fiz o projeto de R$6.000, aprovamos esse projeto na concessionária, mas o que eu quero trazer de lição com isso aqui para você, eu não estava pronto, mas eu fiz, entendeu? Eu não era 100% preparado, mas eu fiz. Se você não se acha 100% preparado para entrar no mercado de projetos elétricos, para viver disso, para trabalhar com isso, não importa, comece, porque a gente aprende fazendo. Eu sempre dou o exemplo da mulher do caixa, a mulher do caixa do supermercado. A mulher do caixa do supermercado, ela não vai para uma sala de aula aprender a passar os produtos e lidar com o cliente. O que ela vai fazer? Ela veste a roupinha dela lá, coloca em treinamento, senta no caixa e começa a passar os produtos. Isso é com qualquer serviço. Você é CLT, está começando no serviço, você não vai começar numa sala de treinamento. Algumas sim, mas a maioria você já começa no batente. Então, o que eu falo para você? Quer ser um especialista em projetos elétricos? Estude, mas também entra no mercado, faz acontecer. Fecha serviços. Não fique esperando, eu vou esperar o dia que eu estiver pronto. Deixa eu te contar uma coisa, você nunca vai se sentir pronto. Eu gaguejei, eu conversei errado, eu precifiquei errado, mas eu fechei a venda, fiz e eu aprendi muito com essa venda. Aprendi, fiz até meu visto lá no CREA da Bahia para poder aprovar esse projeto, porque lá eles pediam esse visto, né? Então, eu aprendi, eu corri atrás, porque eu tinha vontade e tenho coragem também até hoje, né? Para prosseguir trabalhando com isso. Então, não espera acontecer, não espera chegar o projeto no seu colo, corre atrás, faz prospecção. Duas coisas que eu fiz bastante prospecção, que hoje eu ensino com um método vocês a fazerem isso na comunidade, e não tive medo de pegar, pega o projeto e faz. A vantagem que eu tinha é que eu já sabia fazer, não sabia conversar com o cliente, mas eu sabia fazer o projeto. Mas você vai aprender mesmo, de verdade, lidar com qualquer situação de campo, é no dia a dia e é com o cliente, tá certo? Eu queria contar essa história para vocês, é um vídeo aqui um tanto quanto informal. Se vocês gostarem desse formato de vídeo, deixa um comentário aqui embaixo, deixa o seu feedback, né? Se você quer ouvir mais histórias aí do meu dia a dia, de projetista, mais histórias aí de como eu comecei, deixa aqui também nos comentários. Tamo junto. Se inscreve nesse canal, porque tem muita gente que assiste meus vídeos e não tá inscrito. Se inscreve nesse canal, curte esse vídeo, deixe seu comentário sobre os próximos vídeos. Tamo junto, um grande abraço para você e até a próxima. Vai sem medo.